Oi, gente, esse vídeo vai sair bem caseiro, tá? Eu já queria ter gravado ontem, só que eu não consegui. Não sei se vai sair barulho do ventilador. Vou tentar só afastar um pouquinho ele pra conversar com vocês. Bom, como eu falei, não sei se vai sair o barulho do ventilador, mas peço que vocês ignorem, tá? Como eu falei, eu queria ter gravado ontem esse vídeo. Não consegui, confesso que o cansaço me venceu e eu não consegui gravar. Mas eu acabei de chegar no trabalho, né? Eu saí eu saí 6 horas do trabalho. Aí eu falei, não, vamos lá na praia, ver um pouquinho a paisagem, respirar um pouquinho. Eu fui lá, uma volta passei numa loja que eu queria muito algo. Só que ontem eu recebi uma notícia de uma dívida, né? Que eu já sabia que eu tinha essa dívida, só que eu não sabia o valor que estava, né? E depois eu venho falar pra vocês a respeito desse valor. Não quero falar o valor em si ainda, mas depois eu venho conversar com vocês sobre isso. Eu tô tomando aqui um pouquinho de café. Mais tarde eu vou pra igreja. Eu tô até arrumada, só vou pentear meu cabelo aqui. Aí ontem eu soube, né, tive essa notícia da dívida, do valor final, né, daquele dia, só que todos os dias está correndo um juros. E eu fiquei bem pensativa e bem preocupada também. Eu cheguei a falar para algumas pessoas e entra a questão da fé, né? Assim, até eu estava conversando com Deus, né, quando eu estava voltando. Eu falei, Deus, eu não quero que caia do céu esse valor, né, que apareça na minha conta. Seria muito bom, né? Muito bom, porque Deus pode muito bem fazer isso. Deus é capaz de fazer todas as coisas. Se Ele quiser que apareça aqui o valor, vai aparecer. Se Ele quiser que alguém me dê esse valor, olha, vem trazer esse valor para ti, seja certinho o valor que eu preciso, Ele pode muito bem fazer. Ele é Deus, né? Ele pode fazer o que Ele quiser. Só que eu vim conversando com Deus, né? E confesso para vocês que eu não tenho uma fé como eu deveria ter. Confesso, esse é um ponto negativo que eu preciso mudar. Estou em construção para mudar, né? Confesso que eu tento mudar, porque a gente serve um Deus que tudo pode, né? E estava falando para Deus, eu falei, Deus, eu sei que tu pode me dar, mas só que no momento eu não estava acreditando que isso poderia acontecer, né? De surgir milagrosamente na minha conta, ou simplesmente alguém me dar esse valor, sabe? Para mim isso não poderia acontecer, né? Mas como eu falei, Deus pode muito bem fazer, depende muito da sua fé. Mas eu falei bem assim pra ele, eu falei, eu quero oportunidades, estratégia, que tu me dê sabedoria para que eu possa vender algo ou fazer algo que eu venha conseguir esse valor, né? Por que em vender? Porque eu já vendo, né, produtos, vendo personalizados, abri uma loja de joias, preciso focar mais, mas enfim. Eu só vou fechar aqui a porta, gente, para não ter muito barulho. E com essas vendas, né, eu falei, não, eu quero algo que seja relacionado a isso, né? Eu quero que tu me... Falando como se não fosse, não, poxa Deus, eu quero conseguir esse valor com o meu esforço, né? Com as minhas atitudes e tudo mais, que o Senhor possa me abençoar para que eu possa conseguir. Porque Deus pode, como eu falei, Ele pode muito bem fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Só que eu vejo, né, que eu não mereço, né? Então, eu quero merecer, fazer por merecer, aquela famosa frase, fazer por merecer, correr atrás. Mas eu precisava que eu pedi para que Ele pudesse me dar sabedoria, instrução, pudesse abençoar, trazer cliente. Enfim, só tô contando mesmo só porque eu quero conversar e deixar esse vídeo aqui registrado, porque eu sei que vai dar certo e futuramente eu vou ver novamente esse vídeo e vou falar já a vitória concretizada. Aí ontem eu queria ler um versículo, né? Porque fazia tempo que eu não pegava na Bíblia para ler, para meditar. E é um ponto interessante também da gente conversar sobre esse tema, abordar esse tema, porque muitas das vezes a gente só vem buscar, né, a palavra, vem buscar Deus nas horas das adversidades, né, nas horas difíceis, nas horas complicadas, nas horas que a gente não vê, a gente não acha saída, a gente vai e lembra, né, do Senhor, lembra de tudo que Ele pode fazer. E a gente erra muito, gente, por quê? Não é tão bom também a gente agradecer, meditar quando tudo vai bem também, porque quando tudo vai bem é aí que a gente tem que agradecer, entendeu? Não é só nesses momentos difíceis. E isso me fez cair em si também, né? Dessa questão de que buscar a Deus em todas as horas.
Esse é um dos pontos que eu preciso mudar, por isso que eu tô gravando também esse vídeo, para que quando eu venha ver lá na frente, eu venha ver de como eu era para como eu melhorei, para o que eu fui. Enfim, o vídeo em si é sobre uma passagem bíblica que eu quero abrir aqui junto com vocês. Né? A minha Bíblia ela tem essa marcação aqui que quem tem Bíblia vai saber o que é. Então a gente consegue ver a marcação dos livros, né? Eu só vou tirar aqui. Vou tirar aqui porque para que a gente não abra numa passagem que já esteja marcada. Eu só vou marcar aqui uma que eu li de manhã e eu quero comentar com vocês depois essa passagem. Mas eu li de manhã, né? Eu pedi um versículo para Deus. Aí eu abri certinho nesses salmos que eu achei muito bonito. Até esqueci de postar, eu ia postar para vocês verem. Enfim, vamos lá, né? Ver o que Deus quer para nós. Porque em toda a Bíblia, assim, tem algo que Deus pode falar com a gente, né? Seja o versículo, assim, mais impossível, mais improvável, mas Ele pode falar com a gente. Então, a Bíblia tá aqui, tá? Não tem nada, ó. Eu vou abrir aqui junto com vocês e bora ver qual é a nosso versículo para hoje, né? Ai, meu Deus. Ó, eu abri aqui em Salmos, é um versículo bem conhecido, né? Mas eu vou ler para vocês, né? Bom, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, é uma passagem bem forte, né? Tanto para mim, quanto para você que esteja assistindo este vídeo. Fala sobre bem-aventurado, né? O que é uma pessoa bem-aventurada? Mas se você for pesquisar aí, você pode pesquisar aí ou comentar aqui nos comentários o que você acha do que seria uma pessoa bem-aventurada, mas já diz, né? Bem, já no início já diz bem que uma pessoa, como é que eu posso trazer aqui algumas palavras, uma pessoa feliz, uma pessoa boa, os bem-aventurados, né? E fala, né, que não anda no conselho dos ímpios, né? Se a gente for parar para analisar, poxa, o que é um conselho de um ímpio? Um ímpio não teme a Deus, não anda nos seus caminhos. Então, eu vejo hoje em dia, eu conheço muitas pessoas que às vezes recebem um conselho de uma pessoa que é cristã, uma pessoa sabe, só que às vezes prefere escolher, né, aquele conselho de um amigo, né, que nem serve a Deus, não é temente, não tem os princípios que a gente segue, né? Eu espero que vocês me entendam, gente. Ó, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem um ditado que fala bem assim, que acho que vocês podem me entender com esse ditado. Que diz bem assim, quem anda com pouco, né, farelo come, alguma coisa assim, farelo come, faz porquice, enfim. Então isso eu acredito que tem a ver, porque, ó, não se assentam na roda dos escarnecedores. O que é uma pessoa escarnecedora? Eu acredito em Jesus. Eu acredito que ele vai voltar. Eu acredito, como eu falei no início, que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Deus pode fazer tudo o que ele quiser. Né? Eu acredito nos três, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu acredito nisso. Aí eu vou e sento numa roda de umas pessoas que não acreditam, que zombam, que escarnecem de Jesus, que falam só a baixaria. Então isso não é o que o Salmos primeiro está falando, né? Então, ele é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos desconhecedores. Enfim, aí tem, falei lá, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de água, uma árvore frondosa, né, boa,
que tem seu fruto no devido tempo e cujas folhagens não murcham, ou seja, uma árvore muito bonita, né, se a gente for parar para analisar. E tudo o que fizer será bem sucedido. Então, gente, já deixa esse versículo aí pra gente, que possamos meditar, né, na palavra do Senhor. E é isso, era só um vídeo mesmo de desabafo, mas que vai dar certo. Eu vou contar aqui a minha vitória.